Olá pessoal, os transformadores de potência, eles possuem um zumbido, um ronco bem característico, como esse que vocês vão escutar agora. Embora esse ruído do transformador de potência seja uma característica intrínseca, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela define para cada potência nominal do transformador em kVA um nível máximo de ruído em decibéis. E em todo caso, esse ruído ele não pode ultrapassar 85 decibéis, que é o limite máximo tolerável pela NR15. Esse zumbido do transformador de potência, ele pode ter diversas origens, por exemplo, nos enrolamentos, no núcleo magnético ou no sistema de ventilação de arrefecimento. No entanto, esse ruído dos ventiladores ele é abafado pelas outras origens, que sofrem ações de forças magnéticas e do fenômeno da magnetostrição. E por fim, todos esses ruídos eles são propagados através da estrutura física do transformador de potência. Vamos agora analisar a ação da força magnética que produz ruído nos transformadores de potência. Ela atua na cabeação dos enrolamentos, como a interação da corrente de carga com o campo magnético. Lembre-se lá do eletromagnetismo. Toda vez que através de um condutor imerso num campo magnético houver a passagem de uma corrente elétrica, teremos a ação de uma força magnética sobre o condutor. E se a corrente elétrica muda de sentido, como no caso do nosso sistema alternado senoidal, essa força magnética ela muda de sentido. Então, temos vibrações nos condutores dos enrolamentos. E também a força magnética ela atua nas chapas metálicas do núcleo magnético do transformador, através da interação do campo magnético com as correntes parasitas. Temos na ilustração duas chapas metálicas do nosso transformador de potência. Elas são isoladas e prensadas entre si para minimizar as correntes parasitas. Quando há a imersão dessas placas no campo magnético, temos a força magnética atuando nas placas em todas as direções, provocando vibrações e ruídos. Agora vamos ver o fenômeno da magnetostrição, que nada mais é que a deformação das chapas do núcleo magnético pela variação do campo magnético no transformador. E essa é a principal causa do ruído, a magnetostrição, que consiste na dilatação e na contração magnética das chapas. Vamos então analisar esta figura. Temos uma chapa do núcleo magnético imersa num campo magnético. O que acontece? Teremos então uma dilatação dessa chapa no sentido do campo magnético. Como temos a atuação de uma corrente elétrica alternada senoidal, quando a corrente passa pelo zero, o campo magnético se anula. Temos então a contração e a chapa volta às dimensões originais. Quando esse campo magnético inverte o sentido, em função da inversão da corrente elétrica, temos novamente uma dilatação magnética, só que agora em sentido contrário. E essa dilatação e contração magnética provoca a vibração característica como zumbido. Ocorre 120 vezes a cada segundo. Perceba, temos uma corrente elétrica em 60 Hz, produzindo campo magnético em 60 Hz, mas a vibração das chapas ocorre a 120 Hz. Ou seja, o ronco, o zumbido do transformador é um som a 120 Hz. Diante de tudo que vimos até agora, como podemos então reduzir o ruído dos transformadores de potência? Podemos apertar as chapas do núcleo magnético para minimizar as vibrações, não somente nas extremidades, mas também ao longo de todo o comprimento do núcleo magnético. Outra ação que podemos fazer é utilizar condutores
de seção retangular. Observe que os condutores de seção retangular possuem um melhor assentamento, um melhor equilíbrio, minimizando a vibração no transformador. Outra estratégia para reduzirmos o ruído nos transformadores é atuarmos nas chapas metálicas do núcleo magnético, aumentando a qualidade magnética, utilizando, por exemplo, o aço elétrico, o aço silício com grãos orientados e também uma usinagem de precisão, com redução da espessura e uma uniformidade do corte. Temos ainda o aumento do step lag, que reduz até 7 decibéis nos ruídos do transformador. Mas o que vem a ser o step lag? Nada mais é do que uma trama desencontrada no corte das chapas. É uma diferença de comprimento de até 15%. E essa trama desencontrada, ela minimiza o estresse das chapas metálicas diante da variação do campo magnético, reduzindo assim o zumbido do transformador de potência. Valeu, pessoal! Bons estudos e um forte abraço!